Levítico 14. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá ao acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro e um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta, em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e o banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo como oferta cereal e 1 caneco de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor com gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e holocaustos, como se dá com a oferta pelo pecado. Também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que resta na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pela oferta, o qual estará puro. Se todavia for alguém sobre o qual é pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como a oferta pela culpa para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, com oferta de cereal.
uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para sua purificação, à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que resta do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas houverem espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro, que o reboco raspado seja jogado no local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhados depois do reboco, a casa declarará a casa pura, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isofo,
Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando a coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar a cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com a água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar, quando montar um animal, estará impuro, e todo o que ele tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro que ele tocar, quando o homem sarar do seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado, quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se deitar ficará impuro. Tudo que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Que seja a cama, que seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ela se deitar estará impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura.
enquanto o fluxo durar. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Levará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sará o seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 pombinhas e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Que não morro por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que sai o sêmen, tornando-se impuro, e da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Levítico 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções também de linho por baixo, para o cinto de linho na cintura e também um turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentarão ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para trazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ele oferecerá como sacrifício pelo próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e dos 2 punhados de incenso aromático em pó. E os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com que o sangue seja o sangue de novilho e o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre
eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação, e pelo povo também queimará sobre o altar a gordura de oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesses dias será propiciação por vocês, para purificá-los. Então, o Senhor de vocês estarão puro de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso. Quando vocês se humilharam, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os seus sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas, e tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico 17. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou
Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. E assim o Senhor entregará para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e o sacerdote os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício, não trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado no meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer propiciação por si mesmo no altar. E o sangue que faz propiciação pela vida, por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com a terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Todo aquele que quer natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar as suas vestes, sofrerá a consequência da sua iniquidade. Levítico 18. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procedem no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para que onde os estou levando não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que o praticar viverá. Por ele eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Não desonre seu pai. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonrará o seu pai.
Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é a parente próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é a parente próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher de seu genro. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha de seu filho. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue aos seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não prolongue o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E assim não venha profanar o nome do Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não se tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, que assim é contaminar e contaminarem as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes, mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre as ações praticadas pelos habitantes não será antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada, e se vocês contaminaram a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contamine com eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Levítico 19. Levítico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: seja santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado.
Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragado e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela mesma vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para os necessitados. Para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do Deus, eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecidos. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro, como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se encarregará da prostituição e se encherá de perversidade. Guarde os meus sábados e reverencie
o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se na presença dos idosos, honrem os anciões, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Os estrangeiros residentes que vivem com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas. Quando medirem comprimento, peso ou quantidade, usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Levítico 20. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu os eliminarei do meio do meu povo. Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, Deus de vocês, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe. Merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se o homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se o homem tomar uma mulher e a mãe dela cometer perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão de ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher
sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, é um ato vergonhoso e serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolve sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde o estou levando, para que nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês, por terem feito todas essas coisas. Causa-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel, com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, as quais separem de vocês, serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o seu Senhor, sou santo. Eu os separarei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, aos filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha ou irmão, ou irmã virgem, dependendo dele, por ainda não haver ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apanharão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considere-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considere-no santo, porque eu, Senhor, que o santifico. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção,
e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andarão descabelados, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim, ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor, que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também um alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, que o santifico. Foi assim que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Levítico 22. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas, que os israelitas me consagrem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que se, em suas futuras gerações, alguns dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas, que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou se lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura, ou em qualquer tipo, se torna impuro, seja qualquer for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se banhe com água. Depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer das ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão os meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu
hóspede nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva, ou se divorciar, e não tiver filhos, e voltar a viver na casa do pai, como na sua juventude, poderá comer o alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família sacerdotal. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará a restituição da oferta ao sacerdote e lhes acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que o santifica. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro, um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta, terá que estar sem defeito, sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro com um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer Disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixe nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos e coloque-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor.